Estamos de volta com roda de entrevista, que está conversando hoje com o padre Júnior Periquito. Eu volto ao Ronaldo, que estava elaborando uma pergunta quando eu interrompi para a chamada comercial. Ronaldo, tenha vontade. Padre, eu havia perguntado no bloco anterior se essa forma de se vestir, né? Essa forma sertaneja, com fivela, tal, bota, isso não dá um certo assédio, né? Não existe algumas pessoas que entendem diferente. Esse assédio que você fala do ponto de vista Da parte das mulheres, quando o senhor está em algum show ou celebrando alguma missa. Ah, sempre tem, né, algum assédio, mas não é pela forma de vestir, não. Até o fato do proibido gera uma certa expectativa e cria certos desejos nas outras pessoas, né? Mas isso não é só em relação a padre. Qualquer outra pessoa ou qualquer roupa de padre também desperta a libido feminina, né? Porque é proibido e isso acaba trazendo coisas. Mas não é o fato de se vestir que faz isso, né? O meu bispo antigo, emérito Dom José, que atualmente mora aqui em Goiânia, dizia assim, que às vezes basta você vestir uma batina num tronco de árvore que as pessoas, tem mulher que vai se sentir atraída por aquele tronco de árvore, só porque é proibido, né? Mas isso não interfere no nosso trabalho tanto. Agora, a temática musical, padre Periquito, assim, o sertanejo, que é a linha que o senhor segue, mesmo como compositor, sendo um sacerdote, a linha sertaneja básica, ela é muito romântica. Ela é muito em cima de uma história de amor, um amor mal desfeito. A transposição dessa temática, que é romântica, para uma que fala em amor, mas um amor no sentido maior, como é que foi assim, para você conduzir isso? Isso, Reinaldo, até se torna uma coisa que facilita, porque como a gente encontra muitos corações despedaçados por causa de fracassos de amor e também por causa de insatisfações e decepções, é onde a gente vai conseguir fazer com que o Evangelho e a mensagem do amor sublime de Deus, que é infinito e que não nos decepciona, chegue mais facilmente até o coração das pessoas. Então, tanto a música como a poesia e como o Evangelho falam desse amor que nós chamamos na filosofia de amor platônico, que traz as características da perfeição. Então, o amor de Deus, ele tem verdadeiramente essa perfeição. Então, quando a gente entra nesse campo, eu procuro, com a mensagem do Evangelho e com a música, preencher esses corações que estão, às vezes, destruídos por causa das decepções amorosas. Porque essa também é uma missão da igreja, não é? É consolar os desconsolados, né? Exatamente, o amor ele consola, a mensagem do Evangelho ela vem para nos consolar, para nos descansar dos cansaços desta vida, nas longas jornadas que nós travamos no dia a dia. O padre, falando disso até, o senhor não acha que hoje as pessoas estão tendo muita depressão, acho que talvez dizem sido mal do século, né? O senhor como padre encontra muito isso, pessoas que perdem a estrutura, perdem o chão mesmo, e estão aí desorientadas, sem caminho? Muitas pessoas passam por essas dificuldades. A depressão, ela vem de consequências de fatos que marcaram negativamente a vida de pessoas que esperavam se realizar de alguma forma e não alcançaram esse objetivo. Ou também por fatos negativos isolados que as pessoas insistem em ficar remoendo e revivendo isso em sua história. E esquecem que nós somos os seres históricos numa história linear, contínua, e que os fatos passados não devem influenciar tanto assim na nossa história, porque nós somos feitos de agora e somos feitos do que está por vir, porque o passado a gente tem que olhar para poder ver que a gente não pode mais errar onde a gente errou, nem sofrer como a gente sofreu. E o presente a gente vive agora com a expectativa de melhorar futuramente. O grande problema da depressão é viver do passado. As pessoas vivem muito preocupadas e restaurando coisas do passado para hoje. Então elas revivem emoções que as fizeram sofrer e de novo elas sofrem essas emoções. O senhor acha que o capitalismo, o consumismo também influencia nisso? Com certeza influenciam e por outro lado se tornam válvula de escape, né? Porque às vezes a pessoa, para não cair numa depressão, ela acaba virando consumista e acaba criando necessidades que ela não tinha antes. Então é preciso, para vencer a depressão, a primeira coisa, a pessoa saber que ela é capaz de recomeçar.
O grande problema também da depressão é essa pessoa achar que aquele erro que ela teve marcou a vida dela tanto que ela não consegue ser diferente daquilo que um dia ela foi. Então é preciso acreditar na possibilidade de recomeçar. E nesses anos, né, já são 5 anos, né, que o senhor já tem aí de sacerdócio. Isso. Teve algum fato, assim, de algum fiel, né, de alguma pessoa de conversão, alguma história de conversão que marcou mesmo durante esses 5 anos, que o senhor teve ali envolvido? Tem muitos fatos, Diego, né, e assim, a maioria deles, quem me apresenta é algum padre. Normalmente quando eu vou fazer alguma missa para a cultura sertaneja, então passados alguns dias ou meses, algum padre me liga: olha, padre, depois da missa que você esteve aqui celebrando, tal fiel que tinha 40 anos que não se confessava, que tinha 10 anos que não vinha à igreja, voltou a procurar a igreja, se confessou, voltou a participar da vida, né, efetiva da comunidade, né? Outros que contam casos de superação de depressão, inclusive, porque nossa missa é muito carregada de motivação, de autoestima, para injetar isso na vida da pessoa e resgatar, não só para que ela se sinta amada, mas para que ela se sinta capaz de recomeçar e de receber esse amor, porque Deus está amando sempre. Agora, nós, às vezes, não estamos querendo ser amados. Agora, no processo da conversão, a confissão individual é a mesma coisa, tem o mesmo efeito que a confissão comunitária? Não, não tem. Não, né? A confissão individual, chamada confissão auricular, né, ela traz um efeito sacramental. Sacramental, né? E esse efeito sacramental, ele age por si mesmo na vida da pessoa e torna a vida da pessoa uma vida nova, né, simplesmente pelo fato dela se confessar com essa disposição de emendar a própria vida. Já a confissão comunitária é um processo de arrependimento, onde juntos a gente pede perdão para Deus, como é, de fato, no ato penitencial da Santa Missa. É porque agora a igreja programou para esse final de março 24 horas de igrejas abertas, com sacerdotes, num bom número, para que toda a Assembleia que está necessitada do que o senhor chamou aí, apropriadamente de confissão auricular, possa ter quem ser atendido. É um processo de mudança um pouco na postura da igreja para segurar mais o fiel ou para mudar um pouco esse comportamento e tornar o fiel ainda mais próximo da igreja. São vários fatores, né? Um deles é o grande compromisso do povo com o trabalho. Muita gente trabalha o dia todo, não tem tempo de se confessar durante o dia. Então esse evento eu acho que ganhou o nome de Night Fever, né? Que vai aí chegando até as pessoas que não estão tendo tempo de procurar a igreja durante o dia. Então, uma noite inteira de igreja aberta para atender as pessoas é uma oportunidade para aqueles que estavam afastados de Deus e que agora podem encontrá-lo bem próximos de si, porque as igrejas estão abertas à noite. Agora, a reversão, a conversão, aliás, do padre Periquito, ela se faz pela fé. O que é fé e como o senhor diferencia fé de fanatismo? Então, a fé, ela é uma resposta que a gente oferece a Deus, né? Deus fala conosco. Então, toda vez que Deus fala, eu preciso acreditar nele, porque se eu não acreditar nele, o que ele fala não tem valor nem sentido para mim. Embora a palavra seja poderosa, ela não vai ter efeito na minha vida. É poderosa porque é uma palavra de Deus, mas ela não tem eficácia porque eu não acredito nela. Então a fé é um processo onde eu respondo com a vida àquilo que Deus me propôs. Já o fanatismo, ele pode se caracterizar por uma autoelevação desta resposta, onde a pessoa acha que o jeito que ela responde a Deus tem que ser o jeito que todo mundo tem que responder. E não é assim, porque cada conversão tem um processo. E às vezes, pelo meu fanatismo, eu posso julgar e condenar alguém, quando na verdade a minha misericórdia lhe seria muito mais útil. Então, se eu sou fanático, eu condeno a pessoa, eu julgo, porque eu acho que ele não está rezando o suficiente, que ele não está fazendo do jeito que tinha que fazer, mas eu não compreendo, eu não sei o esforço que essa pessoa está fazendo. Talvez ela esteja lutando ao máximo. Aquilo talvez seja o máximo que ela possa dar. E Deus vê
o esforço dela, mas eu não vejo, às vezes, com o meu fanatismo, né, com a minha autoelevação, a minha autovalorização do meu jeito de O ecumenismo seria um ponto para a Igreja Católica perseguir? Certamente, o ecumenismo tem trazido grandes benefícios para nós e para a sociedade. Nós tivemos já eventos em canais de televisão, até recentemente, trazendo vários representantes de igrejas para trazer publicamente uma união, para que as pessoas deixem de se condenar e comecem a se salvar. Que o ecumenismo é justamente isto, é olhar aquilo que a gente tem em comum e desses elementos em comum a gente procurar salvar e celebrar. A grande conciliação. Exatamente, né? Porque o que a gente tem de diferente, né, cada religião segue aquilo que tem de diferente, que são os ritos, né, algum estilo de celebrações, etc. E doutrinas também. Mas aquilo que a gente tem em comum, que é o Evangelho, a Palavra de Deus, o amor, o perdão, a misericórdia e conteúdos que são próprios da Palavra de Deus, isso a gente precisa celebrar junto, se a gente quiser um mundo mais unido. O padre, falando de fé, né, hoje fala-se muito que o mundo está perdendo a fé e também da Igreja Católica que está perdendo fiéis. O que o senhor acredita que são os novos rumos da Igreja Católica, já que se fala tanto de mudança depois da eleição do Papa Francisco? Então, o senhor acha que a igreja realmente está mudando, precisa mudar? Onde que ela tem que chegar? São situações que às vezes nos constrangem, né? Porque a gente vê pessoas que antes se diziam católicas e agora não são mais, mas que na verdade apenas se diziam católicas e nunca tiveram uma prática religiosa. Então isso acaba hoje se esclarecendo por causa da mídia, dos meios de comunicação, mas isso na prática já existia, só que não era tão divulgado. Então quando se fala que a igreja está perdendo fiéis, eu não acredito muito nesta informação do ponto de vista da prática religiosa, e sim do ponto de vista da estatística, pode ser. Mas nossas igrejas estão cheias, né? Inclusive tem poucos padres, tem que aumentar o número de missas. A conclusão que a gente tem é que as igrejas católicas voltaram a ser frequentadas. Isso aí é fruto do movimento carismático? Também, a renovação carismática trouxe muitos frutos para a igreja, certamente, e tantos outros movimentos que surgem na igreja, pastorais, que enriquecem o povo e que atraem grupos de jovens, momentos de oração, grupos de oração, movimentos que unem crianças, né? Tudo isso vai trazendo as pessoas, encontros com casais, pastorais que unem famílias, grandes comunidades reunidas em bairros e que às vezes não aparecem nas mídias e nem nas igrejas, mas que ali no seu setor, na sua comunidade longínqua, tem as celebrações da palavra e às vezes até da Eucaristia, e que isso traz característica forte da nossa fé. Então o Papa Francisco, quando ele vem agora chegando como a faceta de uma nova evangelização, como o rosto de uma igreja que se renova, na verdade esse desejo ele já existe em toda a igreja, né? Então o Papa só está mostrando que ele, como chefe visível da igreja, apoia e procura essa renovação, e que todos nós, como padres e membros da igreja, precisamos fazer a mesma coisa. Nós vamos agora, Padre Periquito, para o nosso último bloco comercial. A gente volta já com o quarto e último bloco. Estamos entrevistando o Padre Júnior Periquito.